Boa noite. Hoje voltamos com a nossa live. Ontem eu não pude fazer a live e a querida amiga doutora Juliana Fontedes, presidente da Comissão de Direitos Humanos, me substituiu para conversar com o doutor João Jorge, que é presidente da Comissão de Direitos das Pessoas LGBTI. Muito obrigada, Ju, muito obrigada, João, pela live de ontem. Obrigada de coração. Hoje eu estou retomando a live. Hoje a gente tem uma grande convidada, a querida professora doutora Ana Cláudia Pinho, que vai conversar com a gente sobre o garantismo e a lei anticrime. A professora Ana Cláudia já está aqui, vou já chamá-la, que ela é a estrela da nossa final de tarde, início de noite. O que hoje está acontecendo agora, paralelamente, um evento de direito tributário da Comissão de Estudos Contencioso e Tributário. Oi, Ana! Oi, Lu, tudo bem? Tudo ótimo. Prontinho, estamos no ar. Tudo Pronto, certo. tudo certo. Só dar uns informes iniciais para a gente começar, que é o tempo que as pessoas vão entrando, né? Que recebe aquela notificação de que começou ao vivo por aqui. Claro. Isso. A gente está aqui numa programação, Ana Cláudia, da Escola Superior de Advocacia, que a gente começou dia 2 de abril, com as lives todos os dias. Desde o dia 2 de abril, a gente está fazendo live, eu convidando várias pessoas para falar sobre temáticas que surgiram agora nesse momento, em razão da pandemia, em razão do isolamento social, e eram assuntos que a gente não tinha como discutir antes, e agora se tornou muito necessário para a gente estar auxiliando os nossos colegas, advogados e advogadas, que continuaram trabalhando porque é um serviço essencial que não ia parar. E aí, paralelamente a isso, depois das lives, a gente criou os cursos online. Então, agora toda semana tem os cursos online e também as comissões estão fazendo parceria com a ESA, começaram os eventos jurídicos online. Então, a gente já teve encontro da Jovem Advocacia, hoje está tendo evento de direito tributário da Comissão de Contencioso Tributário, enfim. E assim não para. Na outra semana vai ter um encontro da mulher advogada, tudo online, tudo virtual. É um mundo que não vai mais voltar. Eu digo que quando a gente voltar, a gente vai ter os encontros presenciais e os encontros online. Eu não sei como a gente vai aguentar tanto mais atividade. Mas é isso. Que bom que tem essa ferramenta, que a gente pode estar aqui, te ouvir. Quero te agradecer também muito por disponibilizar teu tempo. Eu vi que a tua agenda está lotada de lives, de cursos, enfim. Mas você aceitou o convite de estar aqui com a gente, em nome da OAB, em nome da ESA. Muito obrigada por dividir aí o teu conhecimento. Quando eu botei no grupo da OAB, todo mundo, a gente vai estar lá na plateia assistindo essa maravilhosa live, cheio de fãs que tu tens aqui no sistema OAB e na ESA. Daqui a pouco o pessoal está entrando. Bem, então, na verdade, é só esses informes iniciais, realmente. Semana que vem, eu quero só informar para quem já está aqui, que sempre está aqui nos ouvindo, que as lives vão reduzir um pouquinho em julho. A gente não vai mais ter live todos os dias. A gente vai dar uma intercalada, porque realmente eu preciso organizar outras coisas da ESA já para agosto, que a gente já vai ter o mês da advocacia, enfim. Mas não se preocupem, a gente vai continuar com um monte de programação. Bem, feitos os avisos, que eu digo que são os avisos igual igreja, igual missa, né? Eu tenho que dar os avisos paroquianos no início. A gente quer te ouvir, que tu queres a estrela de hoje. E esse tema super interessante do garantismo e a questão da lei anticrime, que tanto instiga o interesse de todos que estão aqui para te ouvir. É contigo, Ana. Obrigada, Lu. Muito obrigada, Luciana, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. A OAB e a ESA sempre são grandes parceiras, né, dos cursos, das nossas iniciativas lá pela UFPA. A gente tem tido parcerias muito incríveis com vocês. Então, é um prazer muito grande estar aqui, podendo conversar sobre esse tema com vocês. E assim, o que tu falaste é uma verdade. Esse mundo é sem volta, né? E é interessante a gente perceber que essa situação, que obviamente é uma situação difícil para todos, né? Sem dúvida, mas ela, por um lado, está facilitando coisas que antes dessa pandemia a gente nem pensava. Né? Então, hoje a gente consegue ter contato com as pessoas. Provavelmente, se não fosse a pandemia, a gente não estava aqui. Né? Então, você não estava fazendo essa série de lives que democratiza o conhecimento, né?
Porque a gente pode ter, por meio de uma ferramenta simples, que hoje a maioria das pessoas pode ter acesso, a gente pode disponibilizar esse tipo de discussão para alunos da graduação, para profissionais. Então, eu me sinto muito feliz de poder estar aqui participando desse bate-papo contigo. Bem, então, ainda mais no interior, né, Ana Cláudia? Assim, a OAB, a ESA, tem a missão de ir para todos os interiores onde tem advogados. E às vezes é muito difícil a gente levar um curso presencial, até pela disponibilidade do professor. Então, aonde tem internet no interior do estado, as pessoas estão podendo ter acesso. Lembrando que todas essas lives ficam gravadas, tanto no IGTV do Instagram, como a gente está baixando as lives para colocar no canal do YouTube. Então, quem não tem Instagram, tem muita gente que não tem Instagram, vai poder assistir essas conversas no canal do YouTube, que é só ter um acesso a um site normal, né, web, e aí pode estar utilizando para se capacitar. Então, realmente, está sendo uma ferramenta democrática, de verdade. Então, como o Instagram ele expulsa a gente em 1 hora, eu vou tentar condensar aqui a minha fala, mas fica super à vontade para ir me cortando, tá? Ah, tá. Deixa só antes de tu começares. Te atrapalha os comentários aqui no teu rosto? Eu posso deixar? Não, pode deixar. Às vezes, eventualmente, eu consigo ler alguma coisa. Não, mas fica tranquila, que o que tiver de apontamento, dúvida, eu vou registrando e aí no intervalo eu vou falando. E só pedir aqui, antes de tu começares, quem já acompanha as lives sabe, olha, os coraçõezinhos, que o pessoal tem que ficar mandando coraçãozinho pra gente. Então, não esqueçam. Bem, gente, Pronto, então... Era isso, Ana, fica à vontade. Tá, então, muito prazer estar aqui, né? Muito mesmo. Beijo a todas e todos que estão aqui nos assistindo. E, enfim, eu tentei dividir minha fala aqui em algumas partes. Antes de falar especificamente da lei anticrime, eu queria falar um pouquinho do anterior, né? Do pacote anticrime, né? Eu coloquei de onde veio e para onde ele vai nos levar. Então é interessante, toda vez que a gente comenta uma lei, a gente entender um pouquinho o histórico daquilo, de onde aquilo veio. Então, bom, o pacote anticrime, como todo mundo sabe, ele praticamente foi, como eu escrevi recentemente num artigo sobre esse tema, fruto do arroubo praticamente individual de uma pessoa que foi o então ex-ministro da Justiça agora, mas na época, em Segurança Pública, Sérgio Moro, ex-juiz federal. Então, o Sérgio Moro, tão logo assumiu o governo federal, na condição de ministro da Segurança, da Justiça e da Segurança Pública, ele apresentou um pacote de medidas, um pacote extremamente pretensioso no sentido de alteração de pontos do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal e de várias legislações extravagantes. E, como dito por ele em várias ocasiões, a ideia era mais ou menos colocar num aspecto mais geral aquilo que ele havia feito na Lava Jato. E ele falava isso sem o menor pudor, no sentido de que, na Lava Jato, ele se colocou numa posição de combatente do crime, coisa que um juiz não pode fazer, porque o juiz não combate crime. O juiz é uma figura que tem que manter imparcialidade. Quem tem que se digladiar no processo penal é a acusação e a defesa. Ministério Público de um lado e defesa do outro. É o Ministério Público que tem que correr atrás da prova, é o Ministério Público que tem que produzir prova e não o juiz. O juiz não está aí para isso, ele não é um combatente. Mas durante toda a Operação Lava Jato, ele praticamente era quem pessoalmente coordenava tudo. Isso ficou muito, muito claro depois, né, com tudo aquilo que a gente acompanhou do Intercept, daquele vazamento, daquelas conversas, inclusive por Telegram. Quer dizer, onde já se viu membro do Ministério Público trocar mensagem com o juiz por Telegram sobre um processo. Então, o que acontece? Qual é o grande problema aí que me parece importante ressaltar? O pacote anticrime, como várias leis no Brasil, ele veio de uma situação emergencial, de uma situação conjuntural. É aquilo que a gente chama de lei de emergência. E, geralmente, as leis de emergência são leis demagógicas. Então, eu vou usar aqui uma comparação que me parece que é válida entre este pacote anticrime, que virou hoje a Lei 13.964, de 2019, e a Lei de Crimes Hediondos, de 1990. Então, se a gente entender os dois cenários, na Lei de Crimes Hediondos, qual era o inimigo? Quem é que se queria combater?
Na época, o que se queria combater era a chamada criminalidade violenta de rua, sobretudo os crimes de extorsão mediante sequestro, de latrocínio, isso por conta do sequestro de importantes personalidades na época. Teve o sequestro do Abílio Diniz, teve o sequestro do Medina. Então, a lei de crimes hediondos veio com um discurso de combate à criminalidade e o inimigo era, na época, a criminalidade de rua. Então, a lei veio aumentando penas, amputando garantias, cortando possibilidades de liberdade provisória, enfim, uma série de restrições. E, passado todo esse tempo da lei de crimes hediondos até agora, né, se pergunta, diminuiu a criminalidade? Qual foi o efeito dessa lei que só veio para cortar garantias? Mas é assim que funciona. Você escolhe o inimigo e apresenta uma pseudo-salvação. Eu vou salvar a sociedade desse mal por meio de uma lei penal. Agora, no pacote anticrime, a gente teve um cenário muito parecido, só que o inimigo foi outro. O inimigo não foi mais a criminalidade de rua, o inimigo foi a corrupção. Então, foi uma retórica muito utilizada de combate à corrupção, tanto que na mesma época do pacote anticrime, o Ministério Público Federal, sobretudo, falava das 10 medidas contra a corrupção, e nessas medidas contra a corrupção, e eu vejo isso de uma forma muito triste, tinham medidas, inclusive, antigarantistas, quer dizer, que contrariavam a Constituição, possibilidades, e vocês, advogados, têm uma luta muito importante nisso, eram propostas, inclusive, de admitir prova ilícita dentro do processo penal, com um discurso de que os fins justificariam os meios. Então, sempre o discurso dos fins justificam os meios, ele dá ensejo a esse tipo de legislação. Então, o que está por trás do pacote anticrime é exatamente esse cenário, né? É um cenário em que a gente viveu a Operação Lava Jato, em que teve uma personalidade que praticamente encarnou essa Operação Lava Jato, que foi o Sérgio Moro, e que tomou como uma coisa pessoal dele mesmo, tanto que quando assumiu o governo, apresentou ao Congresso Nacional essa proposta de lei. Agora, veja, em nenhum momento houve um debate com a sociedade. Os órgãos que integram a justiça criminal não foram chamados para conversar sobre uma mudança tão importante na legislação penal. A academia não foi consultada. Ninguém da academia foi consultado. E isso era dito claramente, sem nenhum pudor. Não, eu não quero ouvir a academia. Não é para a academia que eu estou dando essa resposta. Ok, não é para a academia, é para a sociedade, mas a academia precisa ser ouvida. Eu estou fazendo uma alteração estrutural no Código Penal e no Código de Processo Penal, sobretudo. Né? E então, existia tempo, né, Ana, para a discussão. Porque eu sempre falo que as medidas que estão sendo tomadas agora, na época da pandemia, são medidas tomadas a toque de caixa. Não há tempo de discussão e muitas delas vêm com prejuízos e a gente releva justamente porque estão sendo tomadas às pressas. Mas essa medida, não. Houve tempo para ser discutida, houve tempo para chamar a sociedade. E quando a gente pensa em medidas, como tu colocaste, os fins justificam os meios, justifica eu tomar essa medida porque eu quero alcançar aquela finalidade, não interessa o meio que eu vou percorrer. E isso traz muita insegurança jurídica, porque há toda uma comoção política por trás disso, onde as pessoas embebecidas pela questão política, pela discussão política na sociedade, elas querem ver aquelas pessoas presas, aquelas pessoas punidas e esquecem dos meios que vão ser utilizados. A questão é que o meio utilizado vai ser incorreto para prender aquela pessoa que eu não gosto, mas lembrem-se que amanhã pode ser você, né, que vai ser punido, que vai ser preso, sendo utilizado um meio totalmente equivocado, inseguro, antidemocrático, enfim. Exatamente. E assim, é tão emblemático isso, Luciana, da falta de diálogo, que a lei sequer veio com uma justificativa. Toda legislação, sobretudo que muda fundamentalmente uma estrutura de uma matéria, ela tem que ter uma justificativa, não teve sequer uma justificativa. Bom, mas aí o que aconteceu? Essa lei foi para o Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, eu digo que o Moro sofreu um grande golpe, uma derrota, né? E a mídia, inclusive, publicou isso, que o Moro tinha sofrido uma derrota no pacote anticrime no Congresso Nacional. E o que para o Moro foi uma derrota, para nós que defendemos a Constituição, foi uma grande conquista, foi um avanço. Né? Porque o que é que o Congresso propôs por meio de uma comissão de pessoas
de expertos, né? Ele propôs um modelo de juiz de garantias. Ele propôs um modelo de um processo penal efetivamente acusatório. Então, eu sei que devem ter alunos da graduação aqui ouvindo a gente, então, assim, só para deixar claro, a Constituição de 88 ela inaugura no Brasil um modelo que a gente chama acusatório de processo penal. O modelo acusatório de processo penal, ele basicamente tem por fundamento um processo de partes, um processo em que eu tenho acusação e defesa e que, sobretudo, eu tenho um juiz imparcial. Diferente do modelo inquisitório, do modelo inquisitorial. Basta a gente lembrar dos julgamentos da Igreja na Idade Média pelo Tribunal da Inquisição. Como é que funcionava? O inquisidor ele era, ao mesmo tempo, acusador e juiz. O inquisidor ele encarnava a figura de quem acusava e de quem julgava e de quem executava. Ele chutava a bola, ele cabeceava, ele ia para o gol, ele fazia tudo. É tudo. Exatamente. Esse é um processo que não é um processo democrático, é um processo autoritário, é um modelo autoritário de processo em que o juiz ganha esse protagonismo. Porque, veja, há um ditado que diz assim, se eu tenho o juiz como acusador, eu vou precisar de Deus como defensor. Imagina se você é réu no processo e contra você, além do promotor, está o juiz. Como é que você vai escapar? Qual é a mínima chance de defesa? Não tem chance alguma, né? Nenhuma. Né? Então, a Constituição de 88, ela acaba com isso, ela inaugura um modelo acusatório de processo penal por meio das garantias do artigo 5º, são as garantias do processo penal. Garantia da imparcialidade do julgador, garantia da ampla defesa, garantia do contraditório, garantia da presunção de inocência. A presunção de inocência tem um espectro de abrangência muito grande. A presunção de inocência implica dizer que o sujeito é inocente até que prove o contrário, e isso significa dizer que eu, como acusador, é que tenho que provar. Então, se eu acuso alguém, e eu estou aqui falando da posição de promotora de justiça, eu acuso alguém, eu preciso provar, não é ele que tem que provar que ele é inocente. Sou eu que tenho que provar que ele é culpado. Porque a favor dele existe uma garantia, que é a presunção do estado de inocência. Então, essas garantias foram lutas, não é? Inclusive iluministas, porque esse núcleo liberal da Constituição de 88, dos direitos fundamentais, a gente herda de lá da Revolução Francesa. É o núcleo liberal dos direitos fundamentais. Isso foi conquistado com muita luta, com muito sangue derramado. Isso para nós é muito caro, é muito importante. E aí o que acontece? 30 anos se passam da Constituição e você me pergunta, e aí, Ana Cláudia, esse modelo acusatório de processo? É como se a Constituição fosse letra morta. A gente não tem, infelizmente, no Brasil, e eu vejo que isso não é apenas no campo penal, mas eu digo que no campo penal isso se agrava, mas a gente não tem uma consciência constitucional. Até pela própria formação jurídica dos nossos alunos, dos nossos bacharéis. Né? O sujeito sai da faculdade craque de código, código civil, código penal, mas ele não consegue ter uma reflexão crítica em torno... Ninguém sabe do que é princípio no Brasil. Ninguém estuda isso, a gente não tem... Enfim, então, por conta desse problema que a gente tem de baixa constitucionalidade, esse modelo ideal de um sistema acusatório, ele era uma promessa na Constituição que nunca, na verdade, aconteceu. Porque, na prática, não vamos longe. Eu vou novamente citar a Operação Lava Jato, porque ela é emblemática. Nós tivemos um juiz recentemente que produziu prova, que decretou prisão de ofício, que fez tudo o que fez, que usou de um protagonismo absurdo, e a coisa fica muito clara quando depois de tudo isso ele ainda assume um cargo no governo federal. Né? Então, veja, isso que é completamente incompatível com a função da magistratura. Sim. Então, a Constituição não barrou. A Constituição não foi uma barreira para isso, ela não conseguiu barrar. É impressionante isso no Brasil, eu fico incrédula de ver como as coisas funcionam aqui. Aqui, as coisas têm que ser ditas com todas as letras. Aqui, o povo quer ver escrito na lei. Mas onde está na lei isso? Como se a Constituição não fosse uma lei. Como se eu não tivesse capacidade de interpretar os princípios. Ok. E aí, o que fez o pacote anticrime lá no Congresso? Colocou na lei. Colocou um artigo 3º no Código de Processo Penal, dizendo com todas as letras, o sistema é acusatório. O juiz não pode produzir prova. E ficou claramente isso lá. Está lá no artigo 3º. Então, por isso que a mídia disse que o Moro tinha tido uma derrota. Né? Claro. Porque para ele isso não era, isso não estava no projeto que ele mandou. Isso foi colocado lá no Congresso. Ok. E aí, para nossa total surpresa,
surpresa, e realmente foi uma surpresa, esse projeto, quando volta do Congresso, ele vem a ser aprovado pelo presidente da República. Porque nós, processualistas, penalistas, né, juristas da área, dizem assim, o presidente não vai aprovar o juiz de garantias, ele não vai aprovar o sistema acusatório, pelo perfil do próprio presidente da República, do governo federal, não vai aprovar. Mas, para nossa total surpresa, veio de presente de Natal, né, porque foi no dia 24, e foi aprovado o juiz de garantias, foi aprovado o sistema acusatório. Então, veja, o pacote anticrime, ele ficou uma coxa de retalhos, a lei, porque ela traz partes muito positivas, como essa que eu estou te falando, do juiz de garantias, do sistema acusatório. Mudou agora o procedimento do arquivamento do inquérito policial. O arquivamento, o promotor tinha que pedir para o juiz, né? Eu peço o arquivamento, aí vai para o juiz. Aí o juiz diz, não concordo com o promotor, manda para o procurador-geral. Então, era uma intromissão muito indevida do juiz nesse primeiro momento. O pacote mudou, agora o arquivamento vai ser todo dentro do Ministério Público, o promotor de justiça vai determinar o arquivamento e a coisa vai subir para uma Câmara Revisora, digamos assim, mas dentro da própria instituição. Então, vieram muitos pontos positivos no aspecto processual penal. Outro ponto positivo que eu podia destacar aqui é o novo artigo 315 do Código de Processo Penal, que exige agora claramente a fundamentação das decisões judiciais. Então, agora o juiz não pode mais decretar uma prisão preventiva com base, como se fazia, na periculosidade, para garantir a justiça. Não, ele tem que ter claramente fundamentos, está tudo lá especificado. Ok. Por outro lado, a parte penal e de execução penal é uma tristeza. Do ponto de vista punitivista, a pena no Brasil, que antes o limite máximo era 30 anos, agora são 40 anos. Só que eu te pergunto, qual foi o estudo prévio de impacto político-criminal que foi feito, Luciana, para aumentar a pena de 30 para 40? Nenhum. O nosso sistema carcerário está explodindo, Luciana. O Brasil tem mais de 800 mil presos e a gente facilmente vai bater 1 milhão de presos. Com certeza. Dessas pessoas que estão presas, quase 40% sequer foi julgada ainda, são presos provisórios. E você ainda aumenta a pena para 40 anos. Com toda essa situação, nós não temos prisões, nós temos masmorras medievais aqui no Brasil. Então, bom, teve a parte ruim, que é a parte penal e a parte de execução penal. E aí o que aconteceu? E aí que eu quero chegar, que eu acho que é um ponto interessante também para a gente discutir. A mentalidade inquisitória no Brasil, ela é tão arraigada. O Brasil tem uma cultura autoritária tão forte, tão presente. Aquilo que você falou é muito certo. Você falou uma coisa perfeita. Você disse assim, as pessoas querem ver o outro preso. No Brasil, eficiência se tornou sinônimo de condenação. Então, na cabeça do senso comum das pessoas em geral, um processo penal só vai ser eficiente se a pessoa for condenada. Mas o que a gente precisa entender é que o processo é quando você diz, cuidado que pode ser com você. Essa é a única forma do sujeito pensar duas vezes. A gente precisa entender que o processo penal ele não tem por objetivo a condenação. O processo penal ele é um instrumento civilizatório de garantia. Porque se a gente voltar para o tempo da barbárie, em que não tinha processo, era a lei do mais forte, era assim que funcionava, era barbárie. No momento em que existe a jurisdição, no momento em que o Estado toma para si essa responsabilidade de dirimir esses conflitos de interesse, eu tenho que ter um pacto civilizatório. Eu não estou mais na barbárie. Então, no momento em que o Estado desce desse patamar e se confunde com a vítima, com o ofendido, eu volto para a barbárie. Uma vez eu estava dando uma palestra aí falando de garantismo e garantias, e a necessidade das garantias, aí a pessoa veio e me perguntou, mas e se fosse com a senhora? E se a senhora sofresse um crime muito violento? Ou se fosse alguém da sua família? Eu digo, bom, você está me perguntando na condição de um ser humano, não na condição de uma pesquisadora ou de... Né? Então, como ser humano, eu poderia ter qualquer reação de vingança. Mas como Estado, eu não posso ter a reação de vingança. O Estado não pode ser imparcial, né? O Estado não pode, os legisladores, as pessoas que pensam, que discutem, que debatem as leis, não podem envolver a sua emoção pessoal, nem levar para campo um caso pessoal. É óbvio que tem essa separação.
Isso faz parte do pacto civilizatório. Juiz não é vingador. Juiz não é herói. Juiz é aquele que vai conduzir o processo para verificar as garantias. É isso. Olha aqui a doutora Juliana Fonteles, que é filha do Paulo Fonteles. Ela disse: um pai assassinado e jamais defenderei pena de morte e torturas. É exatamente esse o exemplo. Ela teve um caso na pele, mas ela é uma jurista, ela é uma profissional do direito, ela entende que tem que haver uma separação. Senão a gente rompe. Juliana, um beijo para ti, sou tua fã. A gente interrompe aí o pacto civilizatório, entendeu? Então, veja, isso é tão arraigado na gente, essa cultura autoritária é tão forte, que quando esse pacote vem, quando essa lei vem e traz uma coisa positiva, que é esse juiz de garantias, que é o sistema acusatório, instituições de classe do Ministério Público e da Magistratura ingressam com ações no Supremo Tribunal Federal. Foram as ADIs 6298, 6299, uma da AMB, outra da CONAMP, quer dizer, uma da Associação dos Magistrados Brasileiros e outra da Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público, entram no Supremo Tribunal Federal e pedem, veja você, a declaração de inconstitucionalidade dessas garantias. E isso é admitido uma decisão monocrática do ministro Fux. Então, por uma decisão monocrática, no dia 22 de janeiro agora de 2020, o ministro Fux suspendeu a eficácia do juiz de garantias, do sistema acusatório, da parte boa da parte lei. Boa, sim. E ele suspendeu por tempo indeterminado com uma justificativa que não faz o menor sentido. A justificativa, já são quase 6h30, mas muito brevemente, era de que o Poder Judiciário, dentre outras, ainda ia ter que ter recursos para contratar novos juízes. Não tem nada, não se diz nada com isso. Pelo contrário, você já tem condição de implantar muito do que está ali sem sequer mexer em orçamento. Agora, eu acho interessante que quando aprovaram para 40 anos a pena de prisão, ninguém pensou em orçamento, né? Ninguém pensou, vai explodir o sistema carcerário. Vai explodir tudo, o custo de tudo, né? E aí, veja você, é por isso que eu coloco, a gente ganhou, mas não levou. Quer dizer, é uma medida de cunho garantista que está na lei, mas que, infelizmente, por um voto monocrático de um ministro da Suprema Corte, ele teve sua eficácia suspensa. E a gente não tem ideia de quando isso vai entrar em vigor. Então, isso ainda não mudou. Hoje, atualmente, a situação é essa. Continua suspenso. Continua suspenso. Essa parte da lei continua suspenso. Uma boa parte da lei já está em vigor. A parte ruim entrou em vigor. Pois é. Mas a parte que seria interessantíssima para o processo penal, que é esse artigo 3º, que é o núcleo do sistema acusatório, inclusive o que diz que o arquivamento vai ser feito pelo próprio Ministério Público, isso está suspenso. E a gente não tem previsão de quando vai entrar em vigor. Então, só para encerrar minha fala, que eu não quero me estender muito, eu queria fazer um breve diagnóstico disso tudo. Não, a gente já tem 30 minutos, Ana. Pode falar. Não, mas é porque tem as perguntas, aí eu fico com medo de me alongar muito. Mas eu vou falar mais. Se faltar 10 minutos, eu te falo. Fica tranquila com isso. Eles não vão cortar, gente. Se não corta, né? A gente fica falando e encerra automaticamente. É assim. Eu queria tentar fazer um diagnóstico desse cenário a partir do garantismo jurídico. E aí eu vou precisar desenvolver um pouquinho mais. Eu sei que tu não és do penal, mas eu tenho certeza que tu já deves ter ouvido alguma coisa do tipo pessoas tentando reduzir o garantismo a uma ideia de impunidade. Fulano é garantista, significa dizer que ele é o oba-oba. Só tem garantismo para o bandido, não tem garantismo para a vítima. O que é esse garantismo e etc. Por aí vai. Então, bem, eu costumo dizer que o garantismo ele é um convidado que entrou pela porta dos fundos no Brasil. Esse termo garantismo jurídico, para eu não me alongar muito, da forma como eu utilizo aqui, ele foi cunhado por um jurista italiano, um professor de filosofia do direito, chamado Luigi Ferraioli, sobretudo numa obra que ele publicou em 89, que, portanto, ano passado completou 30 anos. Um livro chamado Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal.
Apertada a síntese, o garantismo significa nada mais, nada menos do que uma estratégia teórica de contenção da violência. Então, o que o garantismo quer é conter a violência. Seja essa violência a violência que vem do particular, seja essa violência a violência que vem do Estado. Então, veja, quando você sai na rua e alguém te aborda com uma arma e te pede o celular, te exige o celular e pratica, portanto, um crime de roubo, isso é uma violência. É uma violência. Sem dúvida, é uma violência. Mas a partir do momento em que essa pessoa que praticou esse crime, ela vai para as mãos do Estado e ela começa a responder a um processo, eu também posso ter uma violência, porque o crime é violento e a pena também é violenta. Na verdade, vai dizer o Ferrajoli que a história do direito penal ela é muito mais emblemática pela crueldade das suas penas do que propriamente dos crimes praticados pelos homens. Se a gente voltar para a Idade Média, a gente faz uma análise de penas na Idade Média, a gente vai ver que tipo de pena era aplicada às pessoas. Eram as mais cruéis possíveis. A pena de prisão ela é uma invenção moderna. A pena de prisão ela é da modernidade. Ela veio, entre aspas, como algo positivo para substituir a pena capital, a pena de morte. De morte. Então, veja, o ser humano é capaz das maiores crueldades no momento da vingança, no momento da repreensão. Então, o garantismo ele se preocupa com as duas coisas. Ele se preocupa com a violência que vem do crime, mas ele também se preocupa com a violência que vem da pena. Então, basicamente, é uma estrutura teórica que procura proteger sempre o mais fraco. O Ferrajoli tem essa frase, essa assertiva, que ele diz que o garantismo é la legge del più debole, a lei do mais fraco. E quem é o mais fraco na hora do crime? É a vítima. Por isso ela tem que ser protegida. Por isso o bem jurídico dela tem que ser tutelado pela lei penal. É importante que a gente tenha uma séria teoria do bem jurídico no direito penal brasileiro, que infelizmente não temos. Mas é um absurdo, Luciano. O nosso Código Penal é de 1940. Nosso Código de Processo Penal é de 41. O Código Penal está completando 80 anos esse ano e ano que vem o processo penal 80 anos. Ele foi fabricado em pleno Estado Novo do Getúlio Vargas. Então, nós temos 2 diplomas que são diplomas autoritários, que vieram do momento de ditadura no Brasil, que foi o momento do Estado Novo, década de 40. Esses códigos, eles são praticamente uma réplica do código italiano que serviu ao Mussolini, ao fascismo. É uma réplica. Sim. É uma réplica do Código Rocco italiano. Então, veja, a estrutura ideológica do Código Penal e do Código de Processo Penal é uma estrutura autoritária. É uma fascista, no dizer da palavra, porque ela veio de lá. E como é que a gente convive com isto e uma Constituição democrática? Veja que situação. Né? A gente tem esses diplomas que realmente precisam ser alterados, eles precisam ser alterados para uma realidade constitucional e uma Constituição que é democrática. Então, a gente vive esse paradoxo. Né? Então, quando o Ferrajoli propõe a lei do mais fraco, ele vai dizer a vítima precisa ser protegida sim. Então, eu já coloco aqui, para deixar muito claro para quem está nos assistindo, que o Ferrajoli não é um abolicionista do sistema penal, pelo contrário. O Ferrajoli ele legitima o poder punitivo, ele acredita no direito, ele quer resolver o problema do direito pelo próprio direito, porque ele vai dizer que se você eliminar o sistema penal, como querem os abolicionistas, o direito penal ele não serve para nada, ele piora a situação. Mas se você eliminar, o que você vai colocar no lugar dele? Vai voltar a tortura? Vai voltar a pena de morte, né? Vai voltar a barbárie. Alguém vai assumir, vai exercer esse poder. E o Ferrajoli tem muito medo do poder. Ele vai dizer sempre, todo poder tende ao abuso. Todo poder tem que ser controlado. É por isso que é tão importante o sistema de freios e contrapesos. Porque quando o poder se concentra na mão de uma única pessoa, ele vai, obviamente, extrapolar. Ele vai, obviamente, vazar, ele vai escorregar. Ele precisa ser limitado. Então, o mais fraco na hora do crime é a vítima, e ela precisa ser protegida. Porém, no momento em que se estabelece a relação do Estado com aquele réu,
ainda no momento da investigação, ele ainda é um investigado, mas nesse momento, Luciana, altera o polo da proteção. Nesse momento, o mais fraco é o investigado, é o imputado. Beccaria já diz, alguém falou aqui dos delitos e das penas, alguém mencionou. Doutor Murilo, Então, Os Delitos das Penas é um excelente livro, é um clássico, né? Todo é o clássico do Beccaria, do iluminismo, inclusive o Ferraioli resgata, o Ferraioli é um neo-iluminista. Então, Beccaria já dizia isso lá no século XVIII, que o processo penal, a justiça criminal é a vingança de todos contra um cidadão comum. E é isso mesmo. Então, no momento do processo, a parte fraca dessa relação é o acusado. Então, quando não tem garantismo da vítima, vamos colocar as coisas em seus devidos lugares. A vítima é protegida pela teoria do garantismo jurídico. Mas proteger uma vítima não significa apenas que ela será protegida, ou a sociedade, por meio do direito penal. O Ferraioli fala num garantismo penal, mas ele também desenvolve um garantismo social, um garantismo patrimonial, um garantismo civil e um garantismo internacional. É porque o direito e razão, ele só fala do garantismo penal. Mas na segunda obra de fôlego dele, chamada Principia Iuris, uma teoria do direito e da democracia, ele alarga a teoria do garantismo para outras esferas. Então, ele vai dizer, gente, o Estado democrático de direito, ele tem um desafio muito grande de equilibrar as suas obrigações negativas com as suas obrigações positivas. As obrigações negativas do Estado democrático de direito, elas estão basicamente no artigo 5º. Elas são as obrigações que a gente herdou da Ilustração, são as obrigações liberais. É quando a lei vai dizer para o Estado, você não pode invadir a casa das pessoas só se você tiver um mandado judicial. Você não pode prender uma pessoa a não ser que você tenha uma ordem judicial ou que seja uma situação de flagrante delito. Você não pode aplicar a ninguém uma pena cruel, desumana ou degradante. Esse núcleo do não fazer é o núcleo liberal dos direitos fundamentais, que é exatamente a parte do direito processual penal e do direito penal. Agora, nós temos o núcleo social. A própria Constituição, lá pelo artigo 6º e 7º, 8º, e durante todo o texto, ela vai dizer o Estado deve acabar com as desigualdades regionais. É dever do Estado proteger a criança, o adolescente, o idoso, o índio. Então, veja, isso são obrigações positivas, que não é o direito penal que vai resolver. Não é o direito penal que vai resolver o problema da segurança pública. O direito penal, vamos entender, ele faz parte do núcleo liberal dos direitos fundamentais. Ele é garantia contra o arbítrio do Estado. Segurança pública é política pública. Eu tenho que ter política pública. Eu lembro, só para dar um exemplo, quando eu trabalhava em Ananindeua, um grupo de um centro comunitário pediu uma reunião com o Ministério Público, eu era promotora criminal, e aí eles queriam conversar sobre uma situação muito específica do aumento de crimes numa determinada região lá em Ananindeua. E chamaram a mim e ao promotor, que na época era o promotor da cidadania, né, dos direitos constitucionais e tal. E eu brinquei com ele antes da reunião e disse assim, olha, essa bronca é contigo, não é comigo. Aí, como não? Mas isso é crime. Eu disse, vamos ouvir o que o pessoal vem dizer. Aí o chefe lá do centro comunitário, né, o coordenador, se levantou a mão e explicou o seguinte, iluminação pública. Toda a iluminação pública foi comprometida naquela área, eles estavam praticamente sem energia da iluminação pública, e desde que isso aconteceu, aumentaram os crimes de roubo e estupro. Aí eu disse, não falei que era contigo? Tem que pedir para a CELPA, tem que acionar a CELPA para botar luz lá. Então, existem políticas públicas que podem evitar determinados focos de violência. Você não vai esperar isso do direito penal, porque o direito penal ele sempre age a posteriori. Quando o direito penal chega, a coisa já aconteceu. A pessoa já foi assassinada. E a sociedade não tem essa perspectiva, né, Ana Cláudia? Porque a nossa sociedade, ela acha que o Brasil é o país da impunidade. E quando a gente vai verificar os números, é um dos países que mais pune. Pelo contrário, é um país que pune muito. O problema não está na punição. O problema está justamente na atividade prévia, em prevenir que esse crime seja praticado. E essa prevenção se dá através de políticas públicas em vários setores que precisam ser implementadas. Eu te digo assim, o Brasil pune muito e pune mal, e pune errado, porque o nível de seletividade do sistema penal brasileiro é um negócio que é revoltante.
E isso está muito claro por conta dessa herança maldita que a gente tem da escravidão. Né? Então, se você pegar quem é a clientela do sistema penal brasileiro, Luciana, em sua grande maioria e quase totalidade, são pessoas negras, são pessoas pardas, são pessoas pobres. Aí tu pegas aquilo, o desavisado vai pegar e vai fazer um estudo. Ah, então só os negros cometem crime no Brasil? Não, meu amigo. Só os negros são presos no Brasil. São punidos. São punidos. Então, é isso que você falou. O Brasil é o país da impunidade. Impunidade para quem? Para quem? Né? Então, bom, vamos ter muito cuidado com essa fala. Então, voltando aqui ao que eu dizia. Isso é só para tentar mostrar brevemente, que a gente não tem muito tempo para isso, qual é a base do garantismo. Então, de deixar claro que não é sinônimo de impunidade, que não é sinônimo de abolicionismo. Resumindo, Lu, eu costumo dizer para os meus alunos da Federal que é como se fosse uma corrida de obstáculo o processo penal. Que você tem que ir pulando para poder chegar ao fim. Que se você não pular, se você cair, você não pode continuar, porque senão você vai trapacear. Então, se eu estou jogando contigo um jogo de tabuleiro, tipo War, Detetive, Scotland Yard, sei lá, um jogo de tabuleiro, a gente, antes de abrir o jogo, a gente lê as regras. Vamos ler a regra do jogo. E está aqui. E a gente tem que cumprir a regra do jogo durante o jogo. Não dá para trapacear. Se trapacear, bom, vai de cada um. Para mim, não tem graça, né? É a mesma coisa o processo penal. Ele também tem um livrinho com as regras do jogo. Esse livrinho é a Constituição. Estão lá as regras do jogo. Basta seguir as regras do jogo. É isso que o garantismo quer. Eu quero punição com racionalidade. Punição com respeito às regras do jogo democrático. Então, eu sou promotor, eu vou acusar alguém. Ok. Mas eu não posso acusar com base numa prova ilícita. Sim. Eu não posso acusar passando por cima da presunção de inocência. Então, eu digo sempre para os meus estagiários lá no gabinete, chegou um inquérito policial aqui, veja bem, essa pessoa que está aqui, que você está analisando a vida dela, é uma pessoa inocente. Não é pelo fato dela ter um inquérito contra ela que ela é inocente. Não é porque eu quero ou porque eu gosto, é porque a Constituição está dizendo isso. Ela é inocente. Então, para eu ameaçar essa pessoa com um processo, porque às vezes, né, tem gente que diz assim, mas é um processo penal, ele é quase uma pena. Inclusive tem um livro muito bom chamado Processo como Pena, da Ana Messutti. É verdade, o processo ele é uma pena. Você ter um processo... Não, a pessoa vive a sua vida muito bem com uma ação de alimentos, uma ação trabalhista, mas vá você ter um processo penal. Vá você ter uma investigação criminal, teu nome metido com a polícia, não precisa nem chegar na justiça. Isso pode denegrir e acabar com a vida de uma pessoa. Justamente por conta do conceito errado que as pessoas têm, né? Porque, como tu falaste, orienta os seus estagiários. O processo chegou aqui no teu gabinete, essa pessoa é inocente, até que haja uma decisão final. Né? Mas a concepção da sociedade é outra. Se ele já está sendo investigado, se ele já está sendo processado criminalmente, já é culpado, já é o bandido, não tem mais jeito. E a coisa piora, Luciana, quando essa pessoa, ainda na condição de investigada, tem uma prisão decretada. Aí piorou. Porque se o sujeito está investigado e já tem uma prisão decretada, então já taxei ele de culpado, acabou, não tem mais jeito. Então, veja, esse processo, esse inquérito, ele tem que ser avaliado. Se eu tiver prova, eu entro com uma denúncia contra ele. Ok. Isso também não significa que ele é culpado, significa que ele vai responder a um processo. E esse processo tem que ser um instrumento de garantias. Quantas vezes eu denuncio alguém e quando chega no meio do processo eu não consigo produzir prova? Seja porque a testemunha morreu, seja porque a testemunha faltou, seja porque a vítima que no inquérito falou uma coisa, em juízo já disse outra. Já cansei de pegar a situação assim, que no inquérito a vítima reconheceu a pessoa, não, foi ele que me roubou, tem lá um auto de reconhecimento. Quando chega na audiência, em juízo, ela olha para o rosto do cidadão e diz, doutora, não foi essa pessoa. Ou então ela diz assim, eu tenho dúvida, eu não tenho certeza se foi ele. Era alguém até parecido com ele, mas já faz tanto tempo, eu não tenho condição. Então, quantas vezes eu processo alguém, dou início a um processo e no final peço absolvição? Por quê? Porque o objetivo do processo não é condenar. O objetivo do processo é garantir a regra do jogo. É o jogo que vale. Não é o fim, não é o objetivo. É o jogo que vale por ele próprio.
entendeu? Então, isso é o garantismo, é respeito à regra do jogo. Você quer respeitar a regra do jogo, então você é garantista sem saber. Você quer respeitar a Constituição, você é garantista e você nem sabe o que você é, porque é isso que se pede. Então, do ponto de vista garantista, para encerrar agora realmente, eu te diria que esse pacote ele perdeu uma grande oportunidade de aumentar o termômetro garantista, sobretudo com a decisão do Fux. Porque se não fosse por essa decisão, sem dúvida nenhuma, a gente poderia ter hoje um sistema mais garantista de processo penal, constando expressamente da lei a imparcialidade do juiz, que o juiz não pode produzir prova, que o juiz só pode agir de forma provocada. Então, infelizmente, isso não aconteceu. O Ferraioli fala de algo que é muito importante, ainda tenho um tempinho aqui, que é a reserva de código. O que acontece no Brasil, Lu? A política criminal no Brasil, ela não é séria. Na verdade, até do ponto de vista teórico, nós não temos uma teoria séria que fale sobre política criminal no Brasil. A coisa vai de acordo com as circunstâncias. Eu tenho um exemplo muito emblemático, que é inclusive lá da Lei dos Crimes Hediondos, que todo mundo aqui deve lembrar, mesmo os mais jovens, talvez tenham ideia disso, mas você deve lembrar de quando assassinaram a atriz Daniela Pérez. Lembra quando ela foi assassinada pelo companheiro, que era ator da Globo também? Guilherme Pádua. Exatamente. Quando isso aconteceu, que foi na década de 90, a Lei de Crimes Hediondos já estava em vigor. Mas, veja você, o homicídio não tinha sido considerado como crime hediondo. Quando a lei foi publicada em julho de 1990, era a extorsão mediante sequestro, o latrocínio, o estupro, eram vários crimes considerados hediondos, mas o homicídio não constava desse rol. Isso causou uma estranheza enorme dos juristas na época, porque pensava-se assim, gente, o homicídio, em tese, deveria ser o crime mais grave do nosso ordenamento jurídico, porque ele ataca o bem jurídico principal, que é a vida. E ele não foi considerado um delito hediondo. Mas o latrocínio foi. Quer dizer, a vida ela só teve importância para o legislador quando ela estava atrelada ao patrimônio. Extorsão mediante sequestro seguida de morte é o crime previsto com pena mais alta na legislação brasileira, 24 a 30 anos. Esse crime é um crime contra o patrimônio, Luciana. Muito embora o resultado seja a morte, mas é quando o sujeito sequestra alguém, mantém em cativeiro e até culposamente essa vítima pode vir a morrer. Esse crime teve essa pena elevadíssima por conta ainda da Lei de Crimes Hediondos, porque, como eu comentei ainda agora, grandes empresários da época foram vítimas de extorsão mediante sequestro. O Abílio Diniz, por exemplo. Então, a vida do pobre, por exemplo, quem é que vai sequestrar o filho do açougueiro e vai pedir 1 quilo de carne de resgate? Então, o sujeito que é pobre, ele não vai ser vítima de um crime de extorsão mediante sequestro. Mas ele vai ser vítima de homicídio. Com certeza. Ok? E esse crime não foi elevado à categoria de hediondo. Até que mataram a filha de uma novelista da Globo. Eu não sei se você vai lembrar, você não vai lembrar, que você era no bebê ainda, mas a Glória Pérez, usando, obviamente, da influência da Globo, né, ela conseguiu um fato inédito. Ela conseguiu, por meio de uma iniciativa popular de lei, alterar a Lei de Crimes Hediondos para que o homicídio, então, fizesse parte. Quer dizer, foi preciso morrer uma pessoa famosa para que tivesse no Brasil uma iniciativa popular de lei. Coisa que no campo penal, entendeu? Não tinha. Era inédito. E olha aí, doutor Alberto está aqui dando um abraço para ti, nosso presidente. Abraço, Alberto. Um beijo, Albertinho. E aí, foi preciso morrer alguém importante para que a lei fosse modificada. Então, o que eu quero dizer quando a gente não tem... olha o Colavop lá da Bahia. Beijo, querido. Da Bahia, olha aí. Olha o que proporciona, né, a rede social. Yuri também. Tá aí. Grande Yuri, lá do IBCCRIM, de São Paulo. Um beijo, Yuri. Então, veja, aliás, falando em IBCCRIM, para mim o melhor livro, né, sobre leis de crimes hediondos é do professor Alberto Silva Franco, que é um livro que enfim, é muito bacana, explica todos esses meandros. Então,
não tem uma política criminal séria. Acontece um fato e o direito penal reage emergencialmente. Então, quando o Ferraioli propõe a reserva de código, ele propõe que toda e qualquer lei que trate de matéria penal ou processual penal, ela deva passar por um procedimento qualificado de aprovação. Para evitar essas leis emergenciais, essas leis, como você usou ainda agora, a toque de caixa. Essas leis que se utilizam de uma situação, sobretudo uma situação midiática, e reage, né? E, sobretudo, que tenha coerência e sistematicidade. A nossa legislação penal, Luciana, ela é totalmente assistemática, ela é totalmente incoerente. Para você ter noção, só um exemplo bem primário. A lesão corporal culposa praticada no trânsito, ela tem a pena mais grave do que a lesão corporal dolosa. Aí eu brinco com os meus alunos e digo assim, olha, se vocês estiverem dirigindo um carro e vocês, por acidente, por imprudência, atropelarem alguém e essa pessoa ficar com uma lesão leve, um machucado na perna, alguma coisa, chega na frente do juiz e diz assim, olha, doutor, eu quis. Eu olhei para essa pessoa e eu fui lá e eu quis, porque a pena vai ser menor. Não, professor, você está brincando, isso é brincadeira sua. Não, eu não estou brincando, vão lá, olha lá a pena. É um crime como abandono de incapaz, que é um crime grave. Sim. Se abandonar um recém-nascido à sua própria sorte é um crime grave. Ele é punido de forma mais branda do que se você emitir um cheque sem fundo, do que se você praticar um estelionato. Ou seja, não tem lógica alguma, porque não é um sistema, como tu falaste. Entendeu? E esse código, como é um código de 1940, ele é extremamente... Ele privilegia o patrimônio. Então, você tem penas graves para crimes patrimoniais, inclusive sem violência. Furto qualificado, tem pena grave e é um crime sem violência, que, em tese, nem precisaria ser de ação penal pública. Para alguns, não precisaria nem ser crime, você podia resolver de outra forma. Mas, ainda que seja crime, você não precisaria ter essa pena. Mais grave do... Veja, o crime de constrangimento ilegal é um crime gravíssimo. É um crime violento. Constrangimento ilegal é você ameaçar, constranger alguém, violência ou grave ameaça, a fazer alguma coisa que ela não queira. É a mesma coisa do roubo, só que no roubo eu pego o patrimônio, e no constrangimento ilegal não. Porque o roubo tem patrimônio, é de 4 a 10 anos. Como no constrangimento ilegal não tem patrimônio envolvido, é crime de menor potencial ofensivo, vai para o juizado. Então, além dessa lógica que vem desde do Código Penal de 40, que é burguês, que é capitalista, era o capitalismo nascente no Brasil, e etc., onde se guardava dinheiro embaixo do colchão, né? Por isso que tem umas qualificadoras do crime de furto que são interessantíssimas, são engraçadíssimas, porque ninguém usa mais isso hoje, mas era em 40. Tipo, aumenta a pena do crime de furto, o emprego de chave falsa, a pessoa que ia lá e abria o cofrinho do outro, que estava em causa, e ninguém guarda dinheiro embaixo do colchão. Né? Então, além de tudo isso que vem desde 1940, a gente hoje vive um momento muito complicado no direito, sobretudo, que o Rubens Casara, que é um intelectual que eu gosto muito, ele é juiz no Rio de Janeiro, ele escreveu, ele chama de Estado pós-democrático, que é essa lógica neoliberal de gestão. Né? Então, o direito penal ele se presta muito para essa gestão do que a gente chama de indesejáveis, daquele que é o inimigo, daquele que eu quero ver fora, porque ele não consome, ele não faz parte dessa lógica. Então, é muito perverso, entendeu? E a reserva de código ela seria um limite. Se nós tivéssemos reserva de código, se nós tivéssemos um procedimento diferenciado para evitar essas leis de emergência, seria uma alternativa viável. Então, concluindo, infelizmente, o nosso nível de garantismo pelo pacote anticrime, pela lei anticrime, está bem baixo. A gente segue com uma cultura autoritária, a gente segue com uma mentalidade inquisitória, a gente segue acreditando piamente que uma condenação ao preço que for, ela vai resolver. Quer dizer, é uma coisa que eu acho que até a psicanálise deve explicar, né, Luciana? Tem um certo gozo em cima disso, né? Dessa condenação do outro. Né? E aquilo que você falou é muito importante. Eu preciso me ver no lugar do outro, porque esse outro um dia pode ser eu. Olha, ontem, num grupo de colegas aqui, de juristas que eu participo, alguém postou uma notícia
que o presidente Jair Bolsonaro agora é a favor ou melhor, é contra a execução em segundo grau, a execução provisória da pena. Quer dizer, quando era o Lula que estava lá pedindo isso, era todo... Agora que a coisa está pegando para o outro lado, né? Que estão sendo pessoas investigadas, aí agora eu quero, é o que estão chamando aí de garantismo de conveniência, né? Agora eu sou garantista, agora eu quero garantias, porque quando o calo aperta, Luciana, as pessoas querem os seus direitos, né? Ah, mas eu quero os meus direitos. Eu quero a ampla defesa, eu quero o contraditório. Então, o que a gente precisa entender é que esses meus direitos não são meus e não são teus, são direitos da democracia. São direitos do Estado democrático. Isso é núcleo rígido, isso é inegociável, não dá para transigir com garantia, seja para o A, para o B ou para o C, porque senão a gente volta para a barbárie. Então, era isso. É isso, olha a Cris aqui, está te mandando um beijo, agradecendo também a Cristina. Obrigada, beijo, Cris. Obrigada. Saudade. Bem, eu não sou da área de penal, sou da área de empresarial, mas eu amei esse bate-papo, Ana Cláudia. Adorei. Até porque eu acho que a gente gosta de estudar direito. Todas as áreas são gostosas de estudar. E eu me lembrei tanto de quando tu foste minha professora na UFPA, que foi um momento da minha vida que eu me apaixonei por direito penal. Eu estudava muito para tirar excelente contigo. Que eram aulas interessantíssimas. E o direito penal tem isso, né? Porque ele é muito instigante. A gente até tem aquela frase jargão: o aluno namora com penal e casa com civil, porque na faculdade é a grande paixão. Só que quando a gente vai para a prática, a gente vai vendo todas essas inconsistências, tu falaste algumas delas, e isso deixa a gente um pouco decepcionado. Mas mesmo assim, temos muitos penalistas, criminalistas maravilhosos que compram e vão até o final tentando mudar um pouquinho, né? Pois é, bora deixar um convite aqui para os alunos que se apaixonem pelo penal, procurem casar com ele também. Tem uma luz no fim do túnel, tem a parte boa. Tem uma luz e eles têm justamente que se enfiar nessa área para tentar mudar. Porque eu acho que a gente não pode jogar a toalha, né? A gente tem que lutar, continuar lutando, falando, discutindo, para ver se modificam as coisas para melhorar realmente a situação. E a esperança que eu tenho é nessa garotada aí. Eu tenho um grupo de pesquisa com um monte de gente jovem que está vindo com tudo, gente estudiosa, interessada. Então é isso, a nossa esperança como professoras, professores, acho que o nosso dever é incentivar essa garotada, porque tem muita gente boa aí. Com certeza. Olha o Afonso, nosso conselheiro. Um beijo, Afonso. Ele foi um dos primeiros. Quando eu divulguei a live, ele disse: eu vou estar lá na plateia assistindo. Ele atua na área criminal também. Obrigada, Afonso, por estar aqui com a gente. Ana, foi maravilhoso. Tenho certeza. Um monte de coraçãozinho, olha aí. Todo mundo dizendo que foi ótima a live. Muito obrigada. Que bom. Um tema ótimo. Adorei ouvir sobre garantismo. Eu já tinha escutado realmente o que tu falaste, esse preconceito do garantismo, mas eu já tinha estudado e visto que não tem nada a ver com esse preconceito. O Pablo está perguntando: Ana, sempre incrível, cadê a nova edição do livro? Está te perguntando aí. Pablo, é que o livro vai sofrer uma alteração, não, a gente vai ampliar, uma ampliação significativa, e a gente está trabalhando nessa ampliação, inclusive com o pacote anticrime, mas ele vai sair. Ótimo. Então, pronto, a gente faz outro evento para divulgar esse livro, hein, Ana? Então. Se Deus quiser, quando já acabar o isolamento, para o lançamento poder ser presencial, né? Com todo mundo se confraternizando. Gente, saúde para todo mundo. A gente volta segunda-feira com a live com o professor Jorge Alex, falando de direito ambiental, porque a gente está no mês de comemoração ao meio ambiente. Então, a gente quer fechar esse mês agora falando de direito ambiental. Muito obrigada, um grande beijo. Obrigada. Amei conversar contigo. Boa noite. Beijo grande. Tchau, tchau.